O cara que não ganhou nada vai ter o prazer de estar no Marrocos, dirigindo uma das maiores equipes do mundo, com a torcida que tem e podendo ser campeão mundial. Pode estar daqui a pouco à beira do campo Real Madrid, Ancelotti, esse que a gente está falando, contra Vitor Pereira, que não ganhou nada, não fez o Corinthians jogar nada. Haja a contratação de um cara que não fez nada demais no Corinthians. Vale a pena a gente deixar isso claro. O Vitor Pereira não fez nada no Corinthians. O Corinthians não jogou bem. O Corinthians não ganhou nada. Eu tenho convicção disso, que isso vai acontecer. A relação dos jogadores do Flamengo com o seu técnico no início de temporada não será nada boa. Pode escrever isso. Não será nada boa. E quando... Estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente. Luan foi para o futebol mineiro, Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo meu timão, teve chances o Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, que... porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top, o Mauro César deu aquela jantada no Vampeta, galera, é isso aí, assista o vídeo até o final, tá bem interessante. O Vampeta quis dar uma cutucada no Vitor Pereira e o Mauro César respondeu na lata, sabe o quê? Assista o vídeo, não vou dar spoiler não. Separei para vocês aqui um cortezinho do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal Jovem Pan Esportes como créditos. Quero pedir também para você aí que é flamenguista, se você é rubro-negro, quero pedir, inscreva-se no nosso canal, seja bem-vindo, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo. Isso ajuda bastante o nosso crescimento aqui no YouTube. Só posso agradecer a cada um de você aí do outro lado. Muito obrigado. Isso aqui é Flamengo. E agora vamos curtir aqui esse vídeo. Simbora. Deixa eu voltar aqui, ó. Chico tá lá ainda, né? Chico tá lá, né? Escuta aí, Chico. Lá. Pode escutar o que eu vou falar aqui. Olha só como... Se o Dorival Júnior não for premiado como treinador da seleção, a gente não sabe quem é, o Nilson falou aí, pode ser Ancelotti, não sei o quê. Se o Dorival Júnior chegar agora em janeiro... não for premiado, treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior. Perfeito. Se não for isso, eu fico imaginando, o cara campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, desempregado. Não vai ser. Só do Brasil mesmo. É. Só no Brasil. Mas tá tudo invertido. Isso é coisa de louco, não dá pra entender. O cara que foi campeão, aí pega o cara, é 1º de fevereiro a 11 de fevereiro, no Mundial, no Marrocos. Isso. O cara que não ganhou nada vai ter o prazer de estar no Marrocos, dirigindo uma das maiores equipes do mundo, com a torcida que tem e podendo ser campeão mundial. Pode estar daqui a pouco à beira do campo Real Madrid, Ancelotti, esse que a gente está falando, contra Vitor Pereira, que não ganhou nada, não fez o Corinthians jogar nada. E o cara que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, desempregado. Eu fico olhando assim, Dorival só tem um prêmio. Será que a CBF vai botar ele para ser treinador da seleção? Se não for isso, olha como já começa o ano do cara que ganhou tudo na temporada passada. O Flamengo estava ali todo desajeitado, aquele papo do Mano Menezes com o Dorival Júnior. Vamos ajeitar, o Mano vai estar jogando Libertadores. O Dorival pode estar desempregado. É coisa de maluco. É verdade, isso faz sentido. E a gente falava do Dorival, igual você disse, na seleção, né? A gente projetava até se ele ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. O Flamengo desvalorizou ele. Enfim. E aí, Pilhado, sobre esse assunto que o Vampeta puxou com você? Pedro, porque eu concordo com o Vamp, tá? Eu fui muito atacado, inclusive, porque quando o Dorival foi contratado, eu falei que eu não achava o Dorival Júnior o treinador ideal para o Flamengo. Eu achava que tinha que ser um treinador de mais peso. Eu defendia muitas vezes até o Jorge Jesus, e aí eu virei a viúva do Jorge Jesus. Também eu cago, né? Eu falo o que eu penso e azar. Eu acho que o Jorge Jesus seria muito melhor para o Flamengo naquele momento, e foi o que eu falei. E aí,
eu concordo com o Vampeta que é injusto. Não é porque eu fui contra a contratação do Dorival Júnior lá no começo que eu vou achar justo o cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores ser demitido. Realmente não tem fundamento nenhum, principalmente para que haja a contratação de um cara que não fez nada demais no Corinthians. Vale a pena a gente deixar isso claro. O Vitor Pereira não fez nada no Corinthians, o Corinthians não jogou bem, o Corinthians não ganhou nada. Eu não entendo essa supervalorização do Vitor Pereira no Discordo do Pilhado, depois eu explico. Corinthians, pela diretoria, pela torcida. Eu entendo uma valorização do Vitor Pereira como treinador no geral. Foi bicampeão português no Porto, um cara que, como disse o Mauro César, vou dar crédito para ele porque realmente eu não estudei a carreira do Vitor Pereira, mas ele disse que é um cara que joga ofensivamente, que marca pressão na frente. O Mauro César Pereira, o Vamp mesmo, esperavam muito do Vitor Pereira no futebol brasileiro pelo que ele fez na Europa. Agora, realmente, eu ainda acho que o Dorival Júnior não é esse grande treinador para a seleção brasileira. Não acho. Acho que ele fez um bom trabalho ali no Flamengo nos primeiros meses. Acho que foi muito mal nas duas finais que teve no Flamengo. Ganhou. Mas o Flamengo jogou mal contra o Corinthians. O Flamengo jogou mal contra o Atlético Paranaense com um jogador a mais na final da Libertadores. E ali, talvez, eu acho que os dirigentes podem ter pensado: opa, será que a gente troca o treinador? Porque eu acho que as finais, o Flamengo foi muito mal, ganhou. O que é fundamental para o Dorival Júnior, fez ali um currículo que ele não tinha, ele só tinha um título de Copa do Brasil na carreira que tinha sido contra o Santos, agora ele tem uma Libertadores. Um título que, para mim, é o mais importante aí, para os clubes brasileiros conquistarem. Para eles conquistarem. Agora, o Dorival Júnior, eu acho injusto, acho sim, concordo com o Vampeta. Se o cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ser demitido não tem fundamento nenhum. Ô Tico, programa de informação, recebi informação, ela foi campeão no Porto há 10 anos atrás, viu? Eu tenho um filho que tem 9. Sim, eu sei. Em cima do Jorge Jesus, inclusive. Há 10 anos atrás. Que nem o São Paulo. Bom, eu quero que vocês pensem numa coisa. Como o Vitor Pereira será recebido pelos jogadores do Flamengo? Porque jogador conversa com jogador. O Dorival era amado pelo grupo do Flamengo. O Mauro César também vai jantar o Nilson César. O grupo do Flamengo tinha um carinho muito especial, muito fraternal com o Dorival Júnior. Era uma coisa assim de união fraternal. Por isso que ele conseguiu dar uma dominada nos caras ali e o time começou a jogar um pouco mais. Então ele tinha um domínio fraternal. Eu tenho informação que os jogadores não gostaram nada da demissão do Dorival. Nada. E os jogadores estão conversando com o jogador do Corinthians que também não gostam do Vitor Pereira. E principalmente da maneira que o Vitor Pereira deixou o Corinthians. Então acho que o Flamengo vai ter um sério problema em início de temporada, relação jogador com o seu técnico. Eu tenho convicção disso, que isso vai acontecer. A relação dos jogadores do Flamengo com o seu técnico no início de temporada não será nada boa. Pode escrever isso. Não será nada boa. E quando a relação jogador com técnico não é boa, sabe o que acontece? Resultado não acontece. Resultado não vem. Então, meu amigo, olho na relação dos jogadores do Flamengo com o glorioso Vitor Pereira que está chegando lá. Eu queria fazer um comentário inicial sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então, por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Por que ninguém questiona o Luan, site Meu Timão? Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar o Luan? Matheus Vital, site Meu Timão. Site Meu Timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro. Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo Meu Timão, teve chances do Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Por que não tem coletiva para explicar? Essa gestão,
é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival ganhou os 2 campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errada a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão, isso pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que eles mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem está com razão? Ele ou o Roger Guedes, quando ele expôs o Roger Guedes? Quem que estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. O Vitor Pereira pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, meu irmão, pede para sair. Pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero ir para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporro em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje, e os caras gostavam. Mas ele fez os caras vencerem no começo. Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3-0 para o Bahia, com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros, de gestão, eles continuam. O Corinthians ainda os tem. E por essas e outras é que o Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje. Porque ele é tão grande quanto. Mas ele vive de seguidas administrações que, segundo seus próprios balanços, levaram a dívida, tem o estádio, então não consegue competir no mercado. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai falar quando ele for apresentado no começo de janeiro. Né? Básico do jornalismo, ouvir o outro lado. Estou aguardando. Acho que ele agiu errado. Não deveria nada ter falado o que falou. Isso aí é ponto pacífico. Mas tivemos um lado, vamos ouvir o outro. Básico do jornalismo, tá? Ouvir um lado e ouvir o outro. Aí a gente vai poder ter uma noção mais ampla do que significou isso tudo nesse imbróglio todo. Mas eu estou realmente impressionado. Como é que alguém que não ganha nada há 10 anos, alguém que ganha em Portugal onde é fácil, alguém que os jogadores não gostam, supostamente não gostam, que os jogadores do Flamengo... Por que estão... Graças a Deus que ele foi embora. Mas queriam que ficasse, segundo o presidente, fizeram a proposta ainda melhor. Não consigo entender. É muito contraditório para a minha cabeça. Vitor Pereira. Vitor Pereira, Mauro César Pereira. Fala, Vampeta! É parente, Mauro César Pereira e Vitor Pereira. Boa noite, Mauro. Família Pereira. Não, concordo com você. Concordo com você em parte. Só uma coisa assim, por exemplo, eu torço pro Corinthians, todo mundo sabe. Eu não sei por que também a diretoria do Corinthians se amou todo pelo Vitor Pereira, que teve 51% de aproveitamento na temporada com o Corinthians. O Silvinho teve mais, sem os reforços. O presidente do Corinthians ainda dá uma coletiva para falar do Vitor Pereira, que teve aumento e tudo. Outra coisa, eu vejo outro gigante que vem ganhando tudo, só que nos últimos... Depois que o Jorge Jesus foi embora, as conquistas do Flamengo foram com Dorival Júnior e Rogério Ceni. O Flamengo também levando. Eu vou esperar também a coletiva do Vitor Pereira para saber o que é que o cara... Porque ele não ficou, se teve algum problema, se não recebia do Corinthians, a gente não sabe. Aí... Quando eu falo de conquista de 10 anos, a gente às vezes aqui nos programas aqui, a gente fala, o que é que esse cara ganhou? Tem 10 anos que não faz um bom trabalho.
O Filipão foi campeão com o Palmeiras, o Cuca foi campeão com o Atlético Mineiro, ou com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, igual o brasileiro. Eu tô querendo assim, digo, pô, mas esse Vitor Pereira é isso tudo mesmo? Há 10 anos atrás ele ganhou um campeonato português lá com o Porto. Quando eu falo com minha mãe, com qualquer um, porque quem foi em Portugal sabe disso mesmo. O Sport andou agora beliscando, nas últimas temporadas, beliscou ali um campeonato português, mas quem estiver lá sabe que vai ser campeão. Eu tava achando que o Vitor Pereira, dentro da carreira, tinha ganhado uns 5 campeonatos portugueses. Tive a informação aqui agora que foi um há 10 anos atrás, depois ganhou na Grécia e ganhou agora na China. São 3 títulos dentro da carreira dele. Aí eu tô vendo assim, 2 gigantes. Até o Andrés aí na Copa deu uma entrevista falando do Vitor Pereira, o Flamengo não tem culpa de nada. A temporada dirá. Eu quero ver a primeira coletiva dele. Eu, como corintiano, eu não sei também o que a torcida do Corinthians viu e a diretoria do Corinthians viu. Eu acompanhando, não vi nada demais. O Corinthians, na temporada passada, estava na Libertadores também com o Silvinho. Chegou uma final de Copa do Brasil. Chegou uma final de Copa do Brasil, vi como foi e vi como chegou. Que nós comentamos aqui, patrão com Portuguesa do Rio, Atlético Goianiense rebaixado, uma galera. Então, eu também não sei, eu não morro de amor pelo Vitor Pereira, não. A temporada do Flamengo dirá. Tá aí, galera, o que eu falei que falaria do Pilhado, que não concordei com o que ele falou, no momento que ele fala o seguinte: o Corinthians não jogou nada, o Corinthians não estava jogando nada com o Vitor Pereira. Cara, o Corinthians, em boa parte do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, foi líder do Campeonato Brasileiro, com o time que tinha. O Corinthians não era um time para vencer o Campeonato Brasileiro, não era. Só que liderou com o Vitor Pereira, cara, no comando, ou seja, o cara fez um bom trabalho até onde deu, até onde o elenco do Corinthians permitiu. Assim que machucaram alguns jogadores, o time caiu de rendimento. Porque se ele tivesse no Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com certeza ele teria feito muito mais, poderia sim ter vencido o Campeonato Brasileiro. E quando ele fala que o Corinthians não estava jogando nada, cara, na final da Copa do Brasil, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo no Maracanã. O segundo tempo, quem jogou melhor foi o Corinthians, né? Todo mundo assistiu a final da Copa do Brasil e principalmente nos últimos 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians dominou o Flamengo, cara. Essa é a verdade. O Dorival Júnior, ele foi superior ao Dorival Júnior na final da Copa do Brasil. A gente venceu nos pênaltis. Legal, bacana, né? Só que já pensou, se o Fagner faz aquele gol de pênalti, a gente não teria sido campeão da Copa do Brasil. E quem teria sido? Vitor Pereira, com o time do Corinthians, com um time inferior ao time do Flamengo, com um elenco inferior ao elenco do Flamengo. É nisso que eu falei que não concordava com o posicionamento do Pilhado, né? Agora com a Seleflá, com o time do Flamengo, com o melhor elenco sul-americano, o que será que o Vitor Pereira vai fazer? Boa pergunta, a gente tem que aguardar para ver, né, galera? Foi confirmado hoje o Mundial de Clube que acontecerá em Marrocos do dia 1º a 11 de fevereiro, né, de 2023. E também já temos a data da Supercopa do Brasil, dia 28 de janeiro. Vamos ver como que o Flamengo vai chegar nessas datas. Será que vai estar jogando bem? Antes disso, tem o Campeonato Carioca. É isso aí. Vitor Pereira, que deve ser anunciado dia 1º de janeiro. Deve não, será. Beleza, galera? Mauro César jantando geral, hein? Vampeta e Nilson César. Ele jantou os caras. Foi muito bem. Mauro César é muito inteligente, né, galera? Isso aí. É difícil ganhar um debate dele, hein? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Tendo mais notícias, informações, debate, polêmicas, tretas, eu trago aqui pra vocês. Saudações rubro-negras. Fui.